Eu quero ir com vocês a Êxodo. Agora vamos pular em torno de 400 anos depois da chegada de Israel, o povo de Israel, o povinho, né, que eram 70 pessoas lá com Jacó, lá no Egito. José iniciou, abriu o caminho, e depois veio o pai com os parentes, e lá ficaram em torno de 400 anos. Tem parte que diz 400, tem outros que falam em 430, isso depende da datação, mas não vamos entrar nesses detalhes. Então vamos dar um pulo agora grande no tempo. Pense em ordem de grandeza de 400 anos depois da chegada ali de José, logo depois Jacó, lá e o pequeno povo de Israel ali no Egito. Êxodo capítulo 1, versículos de 1 a 6. Êxodo 1, de 1 a 6, nós temos o pequeno resumo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Aí tem o nome deles, 5, todas as pessoas, pois, que desceram descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Pronto. Aí é o resumo. Encerrou o período de José. No versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Não sabemos a abrangência desse espalhamento deles. A terra aqui, se foi a terra de Gozem, que é para onde eles foram inicialmente, ou se foi uma expansão até maior, mesmo em áreas maiores do Egito, não sabemos. O fato é que isso causou uma preocupação, como vocês vão ver aqui, no faraó novo. Na realidade, Deus usou o Egito como uma incubadeira para isolar ali um grupinho de 70 pessoas, sendo Jacó o patriarca, e ali morreu Jacó, morreu José, mas o povo, claro, ficou ali e foi aumentando. E a Bíblia chama muita atenção aqui o grau de aumento. Fica quase óbvio que foi uma coisa sobrenatural, algo fora dos gráficos normais de crescimento populacional, porque diz aqui, foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram. 3 expressões diferentes para explicar algo muito forte. E grandemente se fortaleceram. Então tem coisa grande aqui. E certamente o início do cumprimento do que Deus prometeu a Abraão, quando chamou Abraão para ir para que nós conhecemos como terra prometida. Lá em Gênesis 13, eu quero ler para vocês, só, melhor dizendo, relembrar, eu posso ir só. Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, e olha onde estás, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Ou seja, muito grande, muito grande. Atos capítulo 7, versículo 17 a 19, naquele belo discurso de Estevão, logo antes de ser apedrejado. Quando você quiser ver algum detalhe sobre a história de Israel até aquela época, um resumo excelente ali está naquele discurso de Estevão.
e foi tão bem feito e tão forte que no fim mataram Estevão. Atos 7, 17 em diante diz: como porém, que está no meio do discurso dele, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Vamos voltar a Êxodo 1, então. Versículo 8 a 10. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, como Estevão explicou ali, que não conhecera José. Claro, poucas centenas de anos depois. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, para vocês sentirem aí o que Deus fez ao multiplicar esse povo. Eia, usemos de astúcia para com ele, o povo, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então vem um faraó aqui que não tem coisa nenhuma a ver com José. Aliás, é um assunto complicadíssimo, essas dinastias no Egito, onde é que José se encaixa nela e tudo, mas em alguns estudos acham que era outra dinastia, inclusive, que esse novo faraó não tinha coisa nenhuma a ver nem com o outro faraó, mas é discutível e não é o caso. O fato é que é o que está escrito, não tinha nada a ver com Israel, estava preocupado com o povo de Israel, porque estava muito grande, muito forte, e ele estava com medo de duas coisas. Primeiro, militar, que os judeus ali se aliassem a algum inimigo dos egípcios e os ajudassem a derrotarem os egípcios. É um problema, isso é um peso, isso vale ouro para o inimigo nosso. Um povo aqui dentro, mais do que nós, talvez fosse de expressão, exagero, dizer que tinha mais judeu do que egípcio ali, mas a forma de Faraó falar foi assim. Então, na hora que vier um inimigo nosso, é espetacular para o inimigo encontrar um povo que não tem nada a ver conosco, aqui, forte, grande, e eles vão nos derrotar. Só que o medo dele também era que eles saíssem da terra. Ele não tinha medo de ser dominado pelos judeus, os judeus ajudarem os inimigos deles, os egípcios, e ficarem donos do Egito. Não, o medo dele era de perder aquele potencial de mão de obra. Eles vão ajudar os inimigos dele, vão nos vencer, aí eles saem da terra. É como se ele soubesse, o faraó, que havia algo sobre aquele povo, no sentido de que eles iam embora. Eles estavam ali provisoriamente, por mais que já tivesse passado 200, 300, 400 anos, mas aquele povo era instável ali. Devia ter muito essa conversa lá no Egito, de que esse povo vai embora a qualquer momento. Eles vieram para cá e tal. A história devia ser conhecidíssima. Então, o medo dele era esse. Aí vem a primeira fase de um plano maligno e cruel. Várias fases nós vamos ver, não somente hoje. Esse plano foi se desenvolvendo, ele foi aumentando, ele foi piorando. Primeira fase desse plano maligno, trabalho forçado, em favor dos egípcios, claro. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, ou capatazes, como a gente conhece. Eram odiados, claro, esses homens que eram especialistas em fazerem sofrer e arrancar trabalho forçado e tudo. Puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Ou seja, não era só a ideia de pegar mão de obra
deles, era o propósito de afligir mesmo. Isso foi bolado, concebido pelo faraó. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramessés. Caso típico de maquinação do mal, esse faraó aqui, tratando com milhares de vidas. Salmo 36, versículos de 1 a 4. Vamos até lá, todo mundo. Isso é um alerta para nós, hoje. Salmo 36, de 1 a 4, diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Veja bem a descrição do ímpio. Aquele que não tem Deus, podemos dizer, não tem Cristo. Dizer que não tem Deus é muito vago para muita gente, não para nós, que não falamos em Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Cristo. Mas é bom falar mais de a palavra Cristo do que Deus. Conheço um crente, vocês conhecem também, mas eu não vou dizer o nome, que ficava irritado quando um pregador vinha e falava pouco o nome de Cristo. Alguém vinha fazer uma oração e não falava o nome de Cristo, que ele tinha sido católico muitos anos, e Deus, 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 e santo para lá e santo para cá. Quando ele aprendeu que Cristo é que salva e Cristo é o Filho de Deus, e está certíssimo, tem que falar em Cristo o tempo todo. Às vezes eu vou conversar com alguém que quer se batizar, quer ser membro, fala aí da sua conversão. Aí fala, porque Deus, 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 era desviado, mas Deus, o falar de Deus, e Deus, e Deus. Aí para de falar, não vem uma vez a palavra Cristo. Eu digo, ei. Claro, não é prova de que a pessoa não conhece Cristo ou não é salva, claro que não. Mas precisa ser orientada, no mínimo, esta pessoa. E eu faço imediatamente. Você não falou uma vez a palavra Cristo. Quem foi ele que salvou na cruz, hein? Foi Deus? Bom, aí vamos explicar, né? Deus é triuno, segunda pessoa da Trindade, encarnação e tal. Mas, olha lá, você não pode dizer, Deus me salvou na cruz. Essa expressão você não pode usar, porque o Pai é Deus, e o Pai morreu numa cruz, o Espírito Santo morreu numa cruz, então não é válida a expressão, Deus morreu na cruz para me salvar. É bom explicar. Tem algo de verdade? Tem. Mas é mais perigoso do que benéfico uma afirmação dessa. Porque, de fato, uma pessoa da Trindade estava ali na cruz e, de uma maneira miraculosa, que, além da nossa compreensão, morreu, pagou com sua vida, obviamente, mais enfatizando aqui o aspecto humano dele, que ele tornou-se homem também, e morreu. Então, Deus estava na cruz? Estava. Uma pessoa da Trindade, ok? Há no coração do ímpio, aquele que não tem Cristo, como nós definimos ímpio, a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem, que ele desprezou. No seu leito maquina a perversidade. É aí que eu me lembrei dessa passagem aqui, no caso de Faraó. Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A questão, irmãos, é que não precisa ser um faraó, como se diz hoje os jovens das antigas, um faraó bíblico, para servir de exemplo. Porque nós vemos um faraó desse maquinando o mal contra um povo inteiro, um povo que estava lá ajudando, inclusive, com mão de obra e tudo, maquinar o mal, é claramente um exemplo, e teremos muitos outros exemplos na Bíblia, só que não precisa ficar na Bíblia só, e nem ao longo da história, mas entenda que ao seu redor, hoje, há pessoas assim, e pessoas poderosas, como o faraó era, pessoas influentes, pessoas que exercem o poder ao seu redor e influenciam a sua vida, que tomam decisões que vai lhe afetar muito.
Como é que pode isso? A gente vê muito hoje as pessoas dizendo, como é que pode isso? Como é que pode fulano fazer isso? O presidente, o senador, o ministro, isso, aquilo, como é que pode? Como é que pode? É isto. Então o crente não deve ficar admirado, que faraó malvado, era mesmo, mas tem hoje pessoas ao nosso redor, brasileiras, e de todas as nacionalidades, mas nós estamos no Brasil, vamos falar das brasileiras, fazendo maldade, escondido, desonestamente, prejudicando milhões de pessoas que ficam no chamado piscinão, como chamam os corredores de hospitais, que não cabem pessoas nos quartos de uma maneira digna e ficam no meio dos corredores. Eu já vi, claro que muitos de vocês já devem ter visto isso, dinheiro roubado deste povo, maquinado, pensado, projetado anos antes e por décadas à frente. Então não sejamos, a minha luta aqui, e eu estou dedicado a isso esses dias, essa época, a dizer para o crente, não seja ingênuo, mantenha a expectativa lá embaixo, porque o que desanima, o que causa a frustração, até o desânimo, até a depressão, é uma expectativa muito elevada que nós temos das pessoas, ou razoavelmente elevada, e quando se descobre que são pessoas muito, muito piores do que nós poderíamos conceber e imaginar, isso causa uma reação ruim no nosso psicológico, na nossa vida, na nossa reação, até na vontade de trabalhar. Então, você baixando a perspectiva, você baixando a expectativa, isso lhe ajuda e pode baixar a vontade. Não a ponto de ter ódio das pessoas, ter ódio das coisas e ficar com ódio no coração. Aí não. E esse é outro ponto que o cristão tem que estar atento, para não odiar, não querer o mal, não querer vingança, tal. Mas é outro assunto, não é outro assunto, é um outro lado da moeda que eu não vou tocar. Eu sei que ao baixar demais a expectativa, vem junto a tentação de odiar, de querer destruir, de querer morrer, de querer matar, de desespero. Aí não. Aí o crente tem armas espirituais para combater isto. Mas, como eu disse, isso é outro lado da moeda. O que eu estou falando aqui é a expectativa do crente deve ser baixíssima para o ser humano, especialmente os que lidam com poder, dinheiro, riqueza. Baixíssima. Maquinam o mal, é fato. Não se esqueça disso. E podem ter gravatas de seda caríssimas, podem ter ternos caríssimos, bonitões, com carrões e mansões e iates e jatos. Não se iludam com esse glamour, com essa coisa, e pessoas que falam bonito e cultas e tal. Não se iludam, são todas niveladas por baixo como pecadoras, até nós. E alguns, em termos morais, pode haver uma exceção aqui e acolá de alguns não tão reles, mas a maioria, e isso nós estamos vendo aí claramente, a grande maioria é assim. E a Bíblia dizendo, maquina o mal de noite na cama. Não, isso aqui é para Faraó. Não, Faraó só não. É para pessoas cujo nome você conhece, no Brasil, em outros países, mas de hoje, que estão todo tempo no noticiário. Pode aplicar Salmo 36 sem problema nenhum e sem peso na consciência. Aliás, seria ingenuidade não aplicar. Voltando, é interessante que ao mesmo tempo que Deus usa esse faraó aqui para cumprir a promessa feita a Abraão, ou seja, vou dizer usa o faraó não, usa os egípcios, o faraó lá de José, usou o faraó de José, e para aquele povo ficar, como eu falei, nos pés de uma incubadeira e ali isolado, ali crescer. E Deus disse isso para Abraão, você vai crescer muito. Só que agora,
Deus vai cumprir uma outra promessa feita ao mesmo Abraão. Gênesis 15, 13. Eu vou lá só. Ao mesmo Abraão. Quando Deus diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Outra promessa. Interessante. Aí a gente pergunta, peraí. Qual é o sinal que Deus quis emitir para Abraão? Por um lado, vou fazer de ti uma grande nação, numerosa como a areia do mar, da praia, enorme. Aí para o mesmo Abraão disse: você vai ficar, sua descendência, essa da qual eu estou falando, vai ficar 400 anos numa terra estranha, e vai padecer um bocado lá. Deus amava ou não amava? Qual o sinal que Deus quer colocar sobre o povo que Ele mesmo escolheu? É claro que Ele amava, sim. E o sofrimento está incluído. Neste mundo, nesta terra, sofrimento sempre vai fazer parte de crescimento. Não só crescimento de caráter, que também, pessoas não têm nada a ver com Deus. Quando sofrem, ficam mais experientes na vida, uma certa sabedoria de vida, ficam mais fortes. Então, de uma maneira geral, o sofrimento robustece a pessoa, menos ingênua. E espiritualmente, aí é que vale mesmo esse princípio, que infelizmente é o princípio no mundo perdido, pecador, mas é um princípio, de que o sofrimento traz crescimento. Espiritualmente falando, aí é que traz mesmo. Então, não queira separar sofrimento de crescimento espiritual na sua vida, a não ser que você seja uma exceção. Você é muito especial, eu estou ironizando, claro, né? Você é especial demais. Não, os outros podem sofrer à vontade, eu não. Mas então, aí depois a gente conversa. Mas, se você é uma pessoa normal, um crente normal, não queira separar sofrimento de crescimento espiritual. Não adianta, é atrelado assim, ó, junto, um com o outro. Não queira separar, não vai dar certo. Você vai pedir sofrimento? Não. Vai querer sofrimento? Não. Mas você vai saber que, se quiser crescer espiritualmente, vai sofrer? Sim. É isso. E outra coisa, que é um segundo motivo por que Deus permitiu tanto sofrimento aqui do povo judeu, Deus se glorifica quando acode o seu povo. Pode parecer esquisito isso. Deus permite o sofrimento e Ele se glorifica em lá e diz: eu vou salvar esse povo de lá. Vou tirar, vou arrancar esse povo das mãos desse faraó velho aí, malvado. Eu vou arrancar. Então Ele se glorifica nisto. É um pouco esquisito, porque quer dizer que Deus mexe com o sofrimento dos seus queridos para Ele se projetar, para Ele se promover, coisa assim. Óbvio que não. Todo sofrimento que Deus provoca, ou autoriza, ou permite, usa o verbo que achar melhor, é justo diante de Deus. Permitir, autorizar ou provocar. É justo. Não há vítima nas mãos de Deus. Nunca houve. Mesmo quando a gente vê que Deus mexeu com o coração de alguém, endureceu, amoleceu, aquele homem será responsabilizado pelo endurecimento, será gratificado pelo amolecimento. São coisas paralelas que nós não compreendemos bem. Mas nunca é injustiça de Deus permitir um pecador sofrer. Mesmo um crente, e um crente muito querido dele, vai sofrer, e isso vai permitir a Deus mostrar a sua glória. São coisas que acontecem paralelamente. Não queira juntar muito uma coisa com a outra, com raciocínio puramente humano, que não vai dar certo.
Mas guarde isso, que Deus se agrada e se glorifica de salvar o aflito que confia nele, sim. E considere uma honra. Deus vai se glorificar me salvando, me ajudando. Opa! Então eu vou ser utilizado nesse plano. Em mim, Deus vai se glorificar? Vai. Amém. Em vez de dizer, que pena, Senhor, tu não quer se glorificar nele aqui? No vizinho, ó. Ele até é um crente mais fraco do que eu, viu? Está tudo errado aí. Então, vibre em teu privilégio de ser utilizado por Deus para glorificá-lo quando Ele vier lhe salvar. E não se sinta vítima, nunca. Versículos 13 e 14 é a segunda parte do plano maligno. Voltando a Êxodo 1. Então os egípcios, até o 12, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Aí deu errado o plano de Faraó. E tanto mais se espalhavam. Como é que pode? De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Às vezes Deus se agrada de virar a lógica humana ao avesso, de cabeça para baixo. O plano do Faraó foi bom. Bom quer dizer, não benigno, mas foi inteligente, perversamente inteligente, mas foi. Vamos explorar esse povo, eles vão adoecer, vão morrer mais cedo, vão perder o vigor, e vão se reproduzir menos, é claro, e vão nascer mais fracos, mães mais fracas, pais cansados, e muitas mortes, prisões. Então o plano foi bem bolado, na malignidade dele. Sim, era para dar certo, e cair o nível a taxa de multiplicação daquele povo. Mas continuou, altíssima, deu errado. Isso é bom para humilhar o ser humano, muitas vezes, o perverso, quando Deus faz inverter. Aí nos versículos 13 e 14, então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Aqui a coisa apertou, é o segundo plano, foi um aprofundamento da maldade de Faraó. Amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviu. Agora escravidão total, agora fechou mesmo o tempo para os judeus, e Faraó rasgou a máscara mesmo, ficou evidente. Então, contraste com os tempos de José. Que saudade dos tempos de José, do qual nós falamos tanto aqui. O que houve? Muito simples. Deus quis levantar um faraó que gostasse de José. E levantou. Agora o tempo de Israel voltar para casa chegou. Então Deus quis que o novo faraó não tolerasse os descendentes do mesmo José, para surgir a necessidade de Deus tirá-los de lá. Então, tudo tem Deus por trás. Deus fez o faraó gostar de José, Deus fez o outro faraó odiar os descendentes de José. Então, Deus mexe diretamente no curso da história. Preguei uma pregação inteirinha domingo à noite para falar disso e realizar os propósitos dele, e não vou mais enfatizar, eu quero terminar. Mas lembre-se, ele mexe no curso da sua história ainda hoje, mexe no curso da história da cidade, do estado, do país, do mundo. Ele mexe e continua mexendo ainda hoje, tão fortemente quanto. Segunda observação, nem todo sofrimento está sujeito a um erro, especificamente falando. O que os judeus fizeram de errado aqui para serem tão maltratados? A Bíblia não registra assim, algo em particular. Então, a cada sofrimento seu, examine
o seu andar com Deus, faça um exame de consciência, mas não a ponto de se perturbar, procurando por erros que não existem. Às vezes eu morro de pena quando eu vejo um crente sofrendo, vou conversar com ele, pastor, isso deve ter sido porque eu fiz aquilo. Diga, irmão, ou irmã, olha, você tem convicção de que Deus está lhe castigando por isso? Não, é porque eu sou ruim demais e eu erro e eu peco, isso, aquilo. Eu digo, olha, correto, você tem a ideia de disciplina, você pode estar sendo disciplinado, sim, mas pode não estar. Uma disciplina particular, por causa daquele problema lá, e você às vezes fica cavando um assunto para explicar um sofrimento X. Não é assim com Deus, não é 2 e 2 são o nosso 4, 2 e 2 é o 4 dele. Então não vá se martirizar atrás de explicação para cada sofrimento. Cuide dos seus pecados, seja rigoroso com eles, no sentido de confessá-los, e seja rigoroso com o seu caminhar cristão. Pronto. E confesse quando pecar. O que Deus vai fazer com isso? Ele vai disciplinar pecados A, B e C, não vai disciplinar, porque Ele quis não disciplinar o E, o F, o G e o H, isso é com Ele. Esses detalhezinhos não vão ser revelados para você. Às vezes uma convicção muito forte, tudo bem. Então quero encerrar com os versículos 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais um se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servis de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, está aí aberta a porta para a história das parteiras, como é que elas reagiram, como é que foi isto aqui. Deus quiser, no próximo domingo a gente vai explorar este assunto, que é muito interessante, o que as parteiras fizeram, as parteiras erraram ou não erraram, como é que Deus abençoou as parteiras, se elas mentiram ou não mentiram. Vamos ver isso na próxima semana, se Deus quiser. E uma observação interessantíssima, que é a tentativa de Satanás destruir ou impedir a chegada daquele que viria ferir Satanás na cabeça. Satanás iria ferir no calcanhar e ele ia esmagar Satanás com a cabeça. Então, vamos evitar que essa semente da mulher chegue aqui. E ele tentou evitar. Vamos comentar isso na próxima semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que todas essas lições, essas considerações, reflexões sejam úteis para nós hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.